Olá, meus irmãos. Agora eu quero fazer um vídeo sobre uma passagem com Abraão. Pergunto para os irmãos. Gênesis 18. Abraão estava no lugar onde ele morava, no deserto. E aí apareceu 3 homens para Abraão. Te pergunto, quem eram esses 3 homens? Pela primeira vez em 1800 anos, porque o último irmão que falou sobre isso foi mais ou menos no ano 200, depois da morte do Messias. Depois eu vou falar sobre esse homem, que eu conheci a história dele na Turquia. Outro irmão grande que o nosso pai e o Messias, através do Espírito, deu o pão da vida para ele. Te pergunto para vocês, quem era aqueles 3 homens que apareceu para Abraão no deserto? Hipócritas, porcos irracionais. Muitos dizem sistema religioso, judaísmo, algum sistema evangélico, católico. Hipócritas, porcos irracionais, dizem que é o nosso pai. Alguns do judaísmo messiânico dizem que é o Messias. Pergunto a você. Hoje você vai saber em primeira mão quem eram aqueles 3 homens que apareceu para Abraão. Não se assustem. Mas é ali que é a primeira vez que aparece Israel, Ismael e o terceiro nome que ainda não posso falar. Resumindo, o diabo, dragão, a besta e o falso profeta. Os 3 aparecem ali. E pela primeira vez nas escrituras você vê Satanás, a besta e o falso profeta juntos. Eram eles, meus irmãos. Temos convidados. Tragam água. Bem-vindos. Bem-vindos em minha casa. Descansem um pouco. Trarão um pouco d'água para que lavem os pés e alimento que irá aquecer seus corações. Obrigado, Abraão, por sua hospitalidade. E onde está sua esposa, Sara? Sara, ela está lá dentro da tenda. Abraão. Se eu tenho encontrado generosidade em seu coração, em sua aparição, não ignore esse seu criado. Fique comigo. Deixe que traga um pedaço de pão para que se restabeleça bem. Faça como você havia dito. Não é, não. Aqueles homens que apareceu para Abraão no deserto, notem, enquanto Abraão, ele se aproxima de Abraão, Abraão se ajoelha. Respeito ao diabo, dono desse mundo, o reino, essa terra é do maligno. Então, Abraão se prostrou ao diabo, o diabo falou, é meu. Então, vamos fazer progredir.
E aí o diabo iludiu Abraão, que Abraão já tinha dinheiro, mas Abraão não podia ter filho. Então o diabo sabia qual era a fraqueza de Abraão. Ó, Abraão, olha as estrelas do céu, Abraão. Vou te fazer ter muitos filhos, Abraão. Mas aí tem um vídeo que já fala sobre isso. Mas não é isso que eu quero falar. Te pergunto, você acha que era o nosso pai? Você acha que o nosso pai ia vir nessa terra miserável pôr os pés dele aqui? Você acha que o Messias ia vir aqui? Pergunto. Eram 3 homens. Os 3 anjos caídos. O diabo, Israel. O segundo anjo caído, Ismael. E o terceiro anjo que ainda não posso falar o nome. Resumindo, o dragão, a besta e o falso profeta juntos. Pela primeira vez na história, em 1800 anos, vocês escutaram isso. Quem você queria que trazesse isso para vocês? Os porcos indomáveis? Filhos de Yahweh, Yahoshua, Yeshua, Javé, Jeová, Deus, Jesus Cristo, que sai do sistema religioso maçônico, gospel, ou do Império Romano, católico romano, e vai para o judaísmo? É esses homens que vocês esperam que partam o pão verdadeiro com vocês? Todos contaminados? Mas tem mais, meus irmãos, tem mais. Tem coisa pior ainda, tem pior. Aqueles 3 homens apareceram para Abraão e viu que Abraão já estava bem adestrado. Tudo que ele pedia para Abraão, Abraão fazia. Abraão fazia sacrifício, cortava o pênis das crianças e fazia tudo, agradava o diabo, fazendo ali as 12 quadrilhas de Israel, já estava nascendo ali naquela época, bem planejado. Só que aí, notem que interessante, o diabo, a besta e o falso profeta comem pão. Comem comida, meus irmãos. Notem isso. O Messias morreu, ressuscitou, subiu ao céu, voltou na terra, ficou 40 dias na terra. Depois que morreu e ressuscitou, ele comeu peixe e pão. Lá com Abraão, o diabo, Israel, Ismael, o falso profeta e a besta do Apocalipse, ainda que eu não posso falar o nome, os 3, o dragão, o falso profeta, a besta, o dragão e o falso profeta, os 3 ali. Vocês nunca imaginaram isso, mas não eram eles. Notem. O diabo, o falso profeta e a besta sentam com Abraão, comem, iludem Abraão. Olha, eu vou te dar um filho, Abraão. A mulher de Abraão escuta, aí ele fala, ó, você acha que eu não posso te dar um filho? Fazer ter um filho? Claro que o diabo pediu permissão para o nosso pai e o nosso pai fez o que devia ser feito. Assim como o diabo pediu permissão para atacar Jó, fazer cair fogo do céu, matar todo mundo lá, matar toda a família de Jó, destruir a vida de Jó. Só que Jó não deu o braço a torcer, não. Jó foi na miséria e não aceitou a corrupção. Mas Abraão, quando falou que ia ter milhares de filhinhos, ele falou, oh! Foi enganado. E aí, muito bem, continuando. E aí Abraão tá ali servindo a besta, o dragão, o falso profeta, o diabo, Satanás, a besta e o falso profeta. Estavam ali os 3. E aí o diabo fala para Abraão que ele vai ter um filho com a mulher dele. E aí ela ri, ele disse que vai ter o filho dele, risada. Tem que dar risada mesmo. Tem que dar risada desses idiotas do Velho Testamento que eram burro. Foi enganado pelo dragão, pela besta, pelo falso profeta. Eram eles lá no começo. Depois ele se divide porque é muita população na terra. Eles não têm o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então eles se dividiram. Dragão, falso profeta e a besta. Dragão, Oriente Médio. Besta, América do Europa, América do Norte e América do Sul. E o falso profeta, maçonaria gospel. América do Norte e América do Sul. Olhem o plano deles. Tudo bem. E aí o que acontece? Abraão já se dobrou o joelho para o diabo, pronto, é servo dele. Servo do diabo. Abraão era um servo do diabo. E aí tudo bem, nosso não. O Deus de Abraão lá falou para ele, ó Abraão,
Tá vendo Sodoma e Gomorra? Eles não querem me obedecer, não. Os pecados deles são muito grandes, eles são ruins, são maus. São pessoas más, Abraão. Eu vou lá ver, Abraão, sabe? Eu vou lá ver os seus hipócritas, porcos irracionais. Desde quando o nosso pai precisa vir na terra para ver alguma coisa? Ele não é onipresente? Ele não pode ver lá do reino do céu? Ele precisava vir aqui e lá ver? Hipócritas, porcos irracionais. Não os irmãos que já estão conhecendo a verdade. Eu estou falando desses hipócritas aí que saíram do sistema religioso evangélico, maçônico, gospel, foi pro judaísmo e está enganando todo mundo aí. Fazendo as pessoas ser 2 vezes filho do inferno, 2 vezes filho do diabo. Porque esses hipócritas, porcos indomáveis, não dão um braço a torcer. Ficam fazendo um juntamento solene aí que o pai disse que é uma merda, que isso aí só sai bosta. Que eles ficam falando mal aí, ó. Ficam aí fazendo juntamento solene e só aprende merda. O pai disse que não gosta de juntamento solene, mas é para ir em espírito, nada de carnal, ficar amiguinho, rim, pra cá, pra lá, não. Isso é carnal, nosso negócio, nosso pai não vai ser espiritual. Morrer, nascer como uma criança, aprender tudo de novo, o que é certo. E aí em espírito, porque a pessoa deixa de ser carne e vira espírito. Mas eu já fiz vídeo aí, as pessoas que querem entender, entendem. Mas vamos continuar. Então, o diabo, o Deus de Abraão, falou para Abraão, ó, Sodoma e Gomorra só tem pessoas más. As pessoas são ruins, Sodoma e Gomorra. São ruins, eu vou lá ver. Ó que Deus incompetente. Ele precisou andando e lá ver o que estava acontecendo. Nosso pai, claro, nosso pai não precisava fazer isso. Mas o Deus de Abraão precisou fazer isso. E aí vai lá, Abraão fala, olha, não mata as pessoas lá não. Não mata não. Se tiver 10 servos lá, 50 servos, você vai matar as pessoas boas, as pessoas justas. Aí ele fala, não, se tiver 50 eu não vou matar. Se tiver 40 eu não vou matar. Se tiver 30 eu não vou matar. Que Deus vagabundo é esse? Me diz. E aí Abraão preocupado com o sobrinho dele que estava lá. Olha a malandragem de Abraão. Abraão não estava preocupado com Sodoma e Gomorra não. Estava preocupado com o sobrinho dele que estava lá. E aí ele fala, ó, se tiver 10 pessoas eu não vou destruir. Por quê? O diabo queria agradar Abraão, porque para Abraão continuar sendo escravo dele. E aí tá bom, o dragão, o diabo, Israel, a besta e o falso profeta Ismael, a besta, vocês não vão saber o nome ainda, foram andando até Sodoma e Gomorra. Aí chegando lá na porta de Sodoma e Gomorra, uau, Ló estava lá. E aí quando Ló vê os 3 anjos aparecendo, se assenta com Ló, o Ló se ajoelha, olha, eu sou seu servo. Aí o diabo fala, tá no nosso nome, é nosso. E aí Ló fala, já vem pra minha casa, vou fazer uma comida pra vocês, vamos lavar os pés, vamos lá comer. E aí vai. Aí começa a parte engraçada agora, meus irmãos. Agora a parte, eu vou ter que falar, porque para vocês entenderem, eu vou ter que abrir, eu vou ter que baixar um pouco aqui, vou ter que falar, porque senão vocês não vão entender. Eu vou ter que falar. Ou vocês querem que eu oculte alguma coisa? Então eu vou falar na lata, para vocês entenderem. Então aí, quando os 3 anjos, o diabo, o falso profeta e a besta chega e vê Ló na portaria lá de Sodoma e Gomorra, vamos supor, na entrada de Sodoma e Gomorra, Ló se ajoelha e fala assim, olha, eu sou seu servo, vem pra minha casa comer. Aí lá vai de novo. O diabo, a besta, o falso profeta, comer na casa de Ló. Olha isso, olha que absurdo. Messias morreu, ressuscitou, subiu ao céu, desceu e comeu pão e peixe. Olha pra você ver essa comparação. Os anjos caídos comem também, meus irmãos. Olha pra você ver. Olha pra vocês verem. Eles comem também. E aí comeram. Primeiro com Abraão, depois foram para a casa de Ló, comeram na casa de Ló. E aí o povo de Sodoma e Gomorra, que para aqueles anjos era ruim, por quê? Por que aqueles povo de Sodoma e Gomorra era ruim? Porque o diabo não conseguia adestrar eles. O diabo não conseguia, meus irmãos. E todo povo que o diabo não conseguia adestrar, não se esqueça, o mundo é do maligno. O que o diabo fazia? Não consegue adestrar? Mata. Olha que absurdo que aconteceu. E aí foi os 2 anjos. O dragão já fugiu, porque ele viu que o bicho ia pegar lá. Ele já saiu fora, foi para outro lugar. Ele deu uma entradinha e foi os 2. Com certeza era o falso profeta e a besta. Os 2 anjos que andam com o diabo o tempo todo. Os 2 anjos caídos que andam com ele o tempo todo. Uma cópia. Não se esqueça. O diabo tem 2 anjos andando com ele e o Messias tem as 2 testemunhas. E o diabo tem o falso profeta e a besta. E o Messias tem as 2 testemunhas. Uma cópia barata, mas tudo bem, vamos lá, vamos continuar.
Então,